Em 1768, o Império Otomano entra em guerra com a Rússia, né? E o Kutuzov vai servir sobre o conde Piotr Rumiantsev, né? E eles lutam contra os turcos. Bom, a convivência com o Rumiantsev também foi bastante importante para o futuro general Kutuzov. Ele aprendeu bastante, aí a gente precisa lembrar que o Rumiantsev foi um dos grandes generais da Rússia, né, do século XVIII e um dos braços militares da imperatriz Catarina II, né, um general de enorme experiência nas lutas do sul da Rússia. Bom, gente, uma coisa que é importante dizer é o seguinte: essas guerras entre russos e turcos duraram séculos, tá? Com os russos preponderando no final, porque o Império Otomano não existe mais e a Rússia continua bem aí, obrigado. E as regiões onde eles lutaram, vocês notam que é uma região em que os russos têm interesse até hoje, que é os Balcãs, a própria Crimeia, o Cáucaso e por aí vai. Então, quem acha, né, como a gente vê muito na imprensa, que o russo é neófito em lutar nessas regiões aí, está redondamente enganado. Essa luta já tem centenas de anos. Nessa luta contra os turcos, o Kutuzov aprende uma outra coisa que seria muito importante também na briga contra Napoleão, que é o uso da cavalaria leve dos cossacos. A cavalaria dos cossacos de leveza só tem o nome e a aparência, porque eles são altamente mortais, muito móveis, selvagens e fazem um estrago enorme nas fileiras inimigas. Esse aprendizado do uso da cavalaria dos cossacos pelo Kutuzov seria importantíssimo para destruir as linhas de suprimento de Napoleão Bonaparte, principalmente na retirada da Rússia no outono e inverno de 1812. Aliás, tem uma anedota da época muito interessante, né? Diz que uma vez os franceses capturaram um cossaco, né? E o cossaco disse o seguinte para eles, o prisioneiro disse o seguinte, falou: se o Napoleão, do jeito que ele é genial, se ele tivesse uma tropa de cossacos, ele teria conquistado até a China. Bom, aí em 1774 ele tem o primeiro dos ferimentos na luta contra os turcos, né? Ele recebe um tiro na têmpora que se aloja perto do olho direito, e isso iria render para ele enormes dores de cabeça, uma cegueira parcial no olho, enfim, algumas tonturas pelo resto da vida, mas não seria o último ferimento grave que o Kutuzov ia sofrer ao longo de toda a sua corrida, né, e violenta carreira militar. Aliás, diga-se de passagem, tá? Isso é outro golpe do destino, tá, gente? Uma pessoa que tomasse um tiro na cabeça naquela época, a possibilidade dele ser salvo era mínima. E o Kutuzov, ele se salvou não só uma vez, ele tomou, anos depois ele tomaria outro tiro no mesmo lugar. Tomou 2 tiros na cabeça ao longo da vida e ainda conseguiu acabar com Napoleão Bonaparte. Bom, então ele precisa deixar o exército em virtude desses ferimentos e ele vai viajar para a Europa Ocidental para ver se ele consegue um tratamento melhor, né? Um tratamento médico mais especializado, porque na Rússia eles não tinham bons médicos aí. Ele chega em Berlim em 1774 e ele tem a oportunidade de travar contato com um outro mestre da guerra, que é o rei Frederico o Grande da Prússia, tá? E o Frederico gostou bastante do Kutuzov. Eu preciso lembrar que o Frederico, né, era um mestre militar e o Kutuzov também aprendeu muita coisa com ele. Então eu penso da seguinte forma, né? Vocês pegam um homem que aprendeu com o Suvorov, serviu a 3 czares, depois teve a oportunidade de conviver com Frederico o Grande, ainda enfrentaria Napoleão no final da vida. Esse homem era uma enciclopédia ambulante de tática militar. E dizem que eles tinham longas conversas, né, ele e o Frederico, sobre táticas, armamentos, uniformes, etc. Esse aprendizado todo com esse grande mestre que foi Frederico, com certeza foi muito útil nos anos do porvir aquele que seria, né, o marechal de campo Mikhail Kutuzov. Bom, e o Kutuzov continua viajando pela Europa, né? Ele vai também, além da Prússia, ele esteve na Holanda, ele esteve na Inglaterra, também em Londres, na Inglaterra. Deixa eu fazer uma pausa importante aqui para vocês, colocar um assunto muito importante. Em geral, na Europa, naquela época, os generais eram da nobreza, eram pessoas ricas, e os oficiais em geral, né? E
Kutuzov tinha 3.000 servos na propriedade dele. Mas é uma coisa engraçada, porque as pessoas olham com a visão do mundo de hoje, né? Não, era um escravocrata, então a questão não é essa. Uma vez eu vi um diálogo entre acho que uma russa e o seu tio. Eu falei, mas tio, por que você tem tantos servos? Eu falei, mas se eu despedir eles vão fazer o que da vida? Não tinha emprego naquela época, gente. Não havia revolução, não tinha acontecido a Revolução Industrial ainda. Mas é bom eu falar isso daí para vocês entenderem o panorama daquela época. Inclusive porque quando Napoleão invade a Rússia, embora a maior parte dos camponeses, né, tenham se rebelado e se transformado em guerrilhas partisãs, uma boa parte, para lutar contra os franceses, uma parte dos servos também se revoltou contra os seus senhores russos. E em Londres ele toma contato, né, com as notícias da Revolução Americana, né, da guerra do general George Washington contra os britânicos, né. E ele leu muito, lógico, ele era um aluno ávido de conhecimento militar, né, e esse aprendizado que ele teve sobre a guerra de independência dos Estados Unidos reforçou uma lição que o príncipe Rumiantsev já tinha ensinado para ele, que ninguém precisa vencer batalhas para ganhar uma guerra. Gente, olha bem o que eu estou dizendo para vocês. Isso aqui é importantíssimo, talvez seja o core de tudo, né? Naquele filme Guerra e Paz, o antigo dos anos 1950, tem uma hora que o Kutuzov, né, é atribuído a ele a seguinte frase, né? Que a batalha mais importante é a última. O que ele quis dizer com isso? Você pode até perder todas as batalhas e ganhar uma guerra. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Vietcong contra os Estados Unidos. Os americanos ganharam todas as batalhas do Vietnã, quase todas, né? Um sucesso militar aquilo, a gente não tem dúvida disso. Mas perderam a guerra, né? Porque, na verdade, é uma coisa muito mais complicada. A guerra em si, a mecânica da guerra, o seu atrelamento, entrelaçamento com a política, é uma coisa muito maior do que um simples encadear de batalhas. Envolve coisas muito, muito maiores. E o Kutuzov, ele entendeu isso. Ele tinha uma mente militar que, se não era perfeita, talvez fosse uma das que mais se aproximou da perfeição na história da humanidade. Aliás, se vocês estudarem a vida desses grandes generais, né, foram vitoriosos, o Kutuzov, o Zap, o Aníbal, né, o Sherman, o Lee, né? O Lee, apesar de ter perdido a guerra da secessão, ele era um tático brilhante, ninguém tem dúvida. Mas se vocês estudarem a vida das pessoas, vocês vão acabar entendendo o seguinte: eles tinham um entendimento da guerra, eles conseguiam enxergar coisas na guerra que o leigo não conseguia ver. Era a mesma coisa da visão de um gato, né? O gato enxerga no escuro, ele vê coisas que você não está vendo, mas ele já enxergou lá. Esses caras, eles tinham um entendimento muito profundo, ele não conseguiria explicar para um leigo. Talvez o Kutuzov ele conseguisse conversar muito bem com o Frederico, né? Ele conseguisse conversar muito bem com o Suvorov, mas se ele fosse conversar e talvez seja esse um dos motivos dos desentendimentos dele com o czar Alexandre I, era exatamente por isso. Ele enxergava cores no campo de batalha que os outros não conseguiam ver. É por isso que ele era realmente um general brilhante. Essas pessoas eles fogem um pouco, né, o resto da natureza humana, né, em termos dessa compreensão. Eles têm outros defeitos, mas nessas qualidades eles são uma virtuose, sem dúvida. Então, na verdade, esse duelo de mentes brilhantes que viria em 1812, com a invasão napoleônica, né, a partir de agosto, quando o Kutuzov assume, é uma coisa histórica, né? Encontro histórico de duas mentes militares excepcionais, fora de série. Eu acho que é um momento assim em que a história colocou dois gigantes para lutar, né? E acabou, lógico, se sobressaindo aquele que enxergou melhor o panorama. A guerra se trata de você conseguir ler o campo de batalha, né? A vitória, ela tem muito a ver com isso, de ler o campo de batalha, entender toda essa cinemática. E eu acho que o Kutuzov, né, e não só ele, tá?
A posição do czar também ajudou muito. E dos generais que o Kutuzov tinha, ele tinha generais excelentes, a Rússia sempre teve, embora o Napoleão também tivesse generais brilhantes e fosse uma mente espetacular. Mas o time do Kutuzov conseguiu ler melhor o cenário. Isso é muito importante, tá, gente? Vocês lerem o cenário, lerem, enxergarem o filme e não apenas a fotografia. Bom, em 1776 o Kutuzov volta ao exército da Rússia e ele vai servir sobre o Suvorov novamente, né? E o Suvorov ensina grandes lições para ele, como por exemplo a importância da mobilidade na guerra, né? Por que a mobilidade é importante? Porque você consegue surpreender o inimigo e você se adapta rapidamente às constantes modificações de situação do campo de batalha, né? Foi mais um aprendizado que ele teve com o Suvorov, a segunda vez que eles servem juntos. Em 1782, o Kutuzov é promovido a general de brigada. A verdade é que o Suvorov reconhece a genialidade dele. Ele costumava dizer, ele escreveu, né, que você não precisava nem falar para o Kutuzov o que precisa ser feito. Ele tinha uma capacidade de entendimento da situação muito boa. Em 1787, o Kutuzov é ferido novamente no mesmo lugar, o que piora bastante a sua condição. Ele tomou um outro tiro na cabeça, né, conforme eu já tinha falado para vocês. É interessante porque essas duas balas na cabeça, elas iam mexer muito com a saúde do Kutuzov, tá? Diz que às vezes ele dava um aspecto assim de preguiçoso, né? De que estava cansado, etc. Mas o intelecto dele, pelo que a gente percebe, vocês vão ver, né, posteriormente o que ele fez com Napoleão, o intelecto dele permaneceu intocado, né, embora ele tenha tomado 2 tiros na cabeça, uma prova de que o espírito humano é inquebrantável. Outra coisa que é importante, tá, gente? A medicina daquela época, a medicina militar, era pavorosa, né? Você não tinha asepsia nenhuma, você não tinha anestesia, você dava conhaque ou vodka pro camarada lá pelo exportador e operava do jeito que podia, né? Muita gente acabava morrendo em virtude da infecção, né? Só para vocês terem uma base, existe literatura, eu já fiz vídeo disso, mas existe muita literatura a respeito, né, dos cirurgiões navais aí nas guerras napoleônicas. Eles eram capazes de amputar um membro em questão de minutos aí, né? E às vezes, em boa parte dos casos, o paciente conseguiu uma recuperação razoável se ele não morresse de choque, né, na cirurgia por causa da dor, que não havia anestésico, e se ele sobrevivesse às infecções também. Mas o que dá para dizer para vocês é que a medicina militar do início do século XIX era um verdadeiro açougue.